Vitória avassaladora do Mengão, e já teve comentarista aí na ESPN falando para entregar a taça para o Mengão, hein? E tem cruzeirense e palmeirense aí que vai ficar com raiva dele. Vamos ver essa repercussão aí, vamos ver o que eles falaram aí, comentaram, analisaram sobre a nossa vitória aí do nosso Mengão aí sobre o Internacional, né? E já aproveita aí, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Clica aí no botão aí de hypar, vai ajudar muito nosso canal. Vou colocar uma tela mostrando os números do Pedro que acaba com o jogo ao favor do Flamengo logo nos primeiros minutos. 2-0 ele faz e mostramos aí, ó, o Inter contra o Pedro, só o Pedro nos 12 primeiros minutos. 2 gols, 2 finalizações do Inter, uma finalização no alvo, 2, né, ações na área rival, 2 também, passes certos 80% contra 68,8% do Internacional. O Inter teve 29,2% de posse de bola nesse período, algo que se repete se formos fazer uma comparação no primeiro jogo, o que aconteceu também lá no Maracanã, certo, Briller? Certo, Marcela. E claro que a opção pelo Pedro é natural, né? Até o Flamengo... o jogo com o Pedro tende a funcionar nesse cenário, né? Em que o Flamengo vai se associar, mas vai tentar também bolas longas, como aconteceu no gol em que o Varela escora e o Pedro... O primeiro gol, né? Sim. Em que o Varela pega no segundo pau e o Pedro bate de primeira. Uhum. Esse tipo de jogo acomoda muito bem o Pedro, então é natural que a gente veja o Pedro variando, porque é o que se espera de um treinador com repertório, que não tenha só uma base como titular e consiga também encaixar o Pedro em determinados cenários. E o cenário para hoje favorecia isso, o Flamengo jogando fora de casa, mas quando abre 2-0, fica ali o Flamengo passa a se poupar também. O Flamengo, com a vantagem, diminui a rotação e o Flamengo descansa com o time titular. Sim. Então, eu nunca vou discutir a parte científica. Se o treinador tiver a argumentação do departamento médico de que precisa poupar 3, 4, 5 por desgaste, ele vai ter um argumento forte o suficiente para me convencer. Agora, quando poupa o time inteiro, é sinal de que há uma chave ali que simplesmente desliga. Isso aqui não é prioridade. Mas o Campeonato Brasileiro, quando acontece dessa maneira, o Silas falou, o Inter está no meio de tabela, não tem uma preocupação com zona de rebaixamento nesse momento. Mas deveria se atentar muito para a necessidade do time para quarta-feira, que é evoluir o seu patamar de jogo. Uhum. Então, o Roger, por exemplo, achou muito bem o Alan Rodrigues para dar equilíbrio no meio. Dá jogo pro cara. O cara entra no segundo tempo e já melhora o time, acerta uma bola no travessão. Então, essa nova acomodação do Inter, que deu certo, foi pouco testada. E poderia ser uma oportunidade hoje para manter uma base, e essa base se consolidar e até passar um recado diferente para o torcedor. Porque hoje, hoje não teve competição. E não teve competição no jogo, Jailson. O Flamengo faz os 2-0, ali o time do Inter já estava entregue, a torcida se entregou e naturalmente o Flamengo se deu ao luxo de descansar sem precisar poupar. Então, com essa escalação, o Inter ajudou o Flamengo 2 vezes. Verdade. No ambiente que, de certa forma, vira de novo a favor do Flamengo e também até na parte de rotação, porque o Flamengo conseguiu descansar, abrindo vantagem muito cedo. O Flamengo tá naquela coisa, eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo, eu vou fazer o meu jogo, vou colocar o Pedro, e foi um jogo pro Pedro, vamos ver se ele vai continuar com o Pedro, se vem com o Bruno Henrique na próxima partida, no jogo da Conmebol Libertadores, mas sabe quem é que tá falando e quem pode dar algumas dicas em relação ao time do Flamengo na próxima quarta-feira? É o Felipe Luiz, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Primeiro do Saul... Vocês estão me ouvindo, Tom, né? Ok. O Saul fez um grande jogo, excelente jogo. Temos que lembrar que o Saul, quando pisa aqui no Flamengo, ele estava treinando... não estava treinando com nenhuma equipe, estava treinando separado e vinha de férias, né? Então o Saul até pegar a forma física dele. Tentei em alguns jogos dar minutos para ele tentar recuperar o mais rápido possível, que muitos jogadores, e ele é um jogador que se lesiona pouco, pegam essa forma física mais rápido jogando, e principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time, então ela exige um pouco mais de conteúdo tático, treinos, vídeos e conceitos tanto ofensivo como defensivo, então não é simples ele chegar e jogar, e hoje eu senti que ele estava preparado e fez um grande jogo.
fez um grande jogo, como toda a equipe, né? Elevou bastante o nível da equipe. E o Vinha, simples, concorrência, na verdade, temos aí o lateral que é titular da seleção brasileira, que é o Alexandro, que também vem muito bem, e tem o Ayrton, que foi o nosso melhor jogador do Mundial de Clubes, e que eu, sinceramente, para deixar um dos dois já é difícil, deixar o Vinha fora é muito mais complicado ainda, porque os três estão bem, mas só jogam. E eu já falei isso para vocês faz 2 meses atrás, né? Quando você tem muitos jogadores, o coração do treinador muitas vezes, eu gosto de tê-los, mas o coração do treinador sofre, né? Não durmo bem, eu tenho que decidir pelos que começam, pelos que vão entrar, os que vão ficar no banco, as possíveis trocas, e muitas das vezes agora ele está ficando fora até mesmo pela lesão grave que ele teve e vem numa evolução. Mas ressaltar, o grandíssimo jogo outra vez do Ayrton, e tá bonito de ver a disputa pela titularidade. Felipe, boa noite. Boa noite. O Inter hoje veio com um time alternativo, um titular só. O que tu viu de semelhança com o time titular e que tu pode levar para quarta-feira? Obrigado. Bom, tínhamos algumas informações aí que saíram na imprensa de que o Roger poderia optar por não colocar os principais jogadores, mas, se eu não me engano, 5 ou 6 desses jogadores que jogaram hoje foram titulares durante algum momento dessa temporada, são grandes jogadores, uma grande equipe. O ataque é um ataque muito perigoso, na qual nos criou muita dificuldade para poder defendê-los, né? Borré, eu joguei com ele, sei a qualidade que ele tem, um grande jogador. O Valência, um cara que já fez gol contra nós ano passado, muito difícil. O próprio Vitinho, é um jogador muito imponente num contra um, criou chances até de perigo. Mas o que eu percebo do jogo é que dá para ver o modelo do Roger muito, muito bem enraizado, independente do jogador que jogue, né? Então, independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar, e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito para poder vencer outra vez. Felipe, boa noite. Boa noite. O que foi possível estudar do primeiro jogo na Copa Libertadores para agora, e principalmente para o jogo da volta aqui no Beira-Rio na quarta-feira, e como o Flamengo chega depois de 2 vitórias e principalmente depois de uma vitória como essa, jogando em Porto Alegre? Bom, sempre todos os jogos nos oferecem. Eu sempre falo que é um guia, né? O jogo é um guia, ele guia pelo caminho que você tem que primeiro melhorar a sua equipe, corrigir os erros. No primeiro jogo nosso da Libertadores nos deu essa guia do que estava acontecendo no campo, e que não conseguíamos gerar vantagens em alguns momentos. E depois eu esqueci o que tu falou. Como chega o Flamengo? Ok. Isso. E sempre é importante para mim vencer. O futebol é um estado de ânimo, é confiança, e o jogo da quarta-feira, na verdade, na minha visão, começa hoje, né? Você tem que sempre tentar ganhar, não cometer erros, para você chegar sempre com confiança, para poder dominar a bola, para você conseguir dar o passe com a força certa. Você tem que estar sempre bem, independente do jogo que venha pela frente. Então, hoje era o jogo de hoje, e a partir de amanhã vamos começar a pensar no jogo de amanhã, de quarta-feira. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. O Flamengo vai para o terceiro jogo contra o Inter, e você vai ter um tempo quase que 24 horas com os jogadores aqui em Porto Alegre, e permanece. Queria te perguntar como você vai trabalhar com os jogadores, porque já foram 2 duelos, 2 vitórias, só que quarta-feira é um grande jogo, né? Você tinha dito que o da quarta passada era o mais importante, agora é esse o mais importante da temporada. Como vai ser esse trabalho com os jogadores e também a nível de escalação? Porque o De La Cruz voltou hoje, né? Você tem o Saúl também presente dentro do meio de campo. O que o jogo de hoje te mostrou, e como você vai trabalhar com os jogadores para manter esse nível e buscar a terceira vitória contra o Internacional? Obrigado. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros 2, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer, e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Ô Felipe, essa situação que o Flamengo está passando agora, né, de enfrentar o Inter numa sequência, como jogador já deve ter acontecido contigo, e esse resultado de 3-1, você acredita que ajuda em quê para quarta-feira? O aspecto psicológico? A confiança aumenta?
Você acha que essa vitória ela dá um embasamento de psicológico maior para a quarta? Não, eu penso que reforça a ideia perante ao grupo, reforça a força que tem esse grupo, esse elenco, né, que aonde vai jogar, contra quem for, sempre pode competir da mesma forma, independente dos jogadores que joguem, e isso para mim é o que faz um elenco forte poder competir por essa competição tão difícil que é a Libertadores, né, e também talvez a mais competitiva de todas, que seja o Campeonato Brasileiro. Mas como eu falei, nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira, vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola, muda absolutamente tudo e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Boa noite, Felipe. Boa noite. Eu queria saber quais os fatores negativos, os pontos negativos tu conseguiu explorar do time do Inter para uma vitória, uma consolidação dessa vitória tão cedo do time do Flamengo, e como é que tu pode explorar esses fatores, né, de vitória, consolidação de vitória tão cedo para o jogo da quarta-feira? Bom, sinceramente não abriria aqui nenhum plano, né, que exploramos, mas dizer simplesmente que fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente, então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter, e a partir do momento que ele está perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente, e acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. E depois, no segundo tempo, conseguimos manter o nível e praticamente fechar, né, com o terceiro gol. Felipe, aqui no fundo, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Você espera o Internacional já fazendo uma pressão muito grande desde o início, ou por fazer 1-0 pode administrar ali depois para sair, tentar fazer o gol? E também, mais uma, por gentileza, você pretende fazer alguma marcação especial em algum jogador do Internacional, especialmente no Alan Patrick, que é um líder técnico da equipe do Inter? Desculpa, o primeiro, qual que foi? Tá. Não, mas desculpa, a tua pergunta é em referência de que nós vamos pressionar ou o Inter vem nos pressionar? Isso, o Inter. Mas o Inter tem que pressionar, né? Eles não tenho dúvida que eles vão tentar pressionar, porque é um perfil do treinador e da equipe do Inter, que sempre tenta ter a bola, roubar a bola do adversário. Por todos os jogos que eu vi, eles tentaram pressionar, e hoje mesmo eles tentaram pressionar muitas vezes e acabaram roubando a bola e até criando alguma jogada de perigo nessa sua pressão alta. Então, uma coisa que eles não abrem mão, independente se estão ganhando ou perdendo, e mais, com certeza, jogando na casa deles, eu espero que, com certeza, eles venham pressionar o Flamengo. E... o Alan Patrick. Se eu fosse fazer uma marcação individual, não diria aqui, né? Mas é um jogador extraordinário. Um jogador muito, muito, muito grande, muito diferente. Prazer vê-lo jogar aqui, e com certeza nós temos que estar muito atento a esse tipo de jogador que, quando a bola cai no pé, faz a diferença. Aí, ó, Felipe Luiz em entrevista coletiva. Eu adoro a entrevista, ele fica muito concentrado, mas aí ele se concentra em uma pergunta apenas. Aí não vem com duas em uma. Eu adoro fazer 2 em 1. Bom, os números do Flamengo nos últimos 9 jogos nessa temporada: o aproveitamento de 81,5%, com 12 gols marcados e 5 sofridos. São 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E agora esse último jogo, né, uma vitória em cima do Internacional, jogando no Beira-Rio, 3-1, mais uma vitória em cima do Inter. O jogo da quarta-feira passada também foi contra o Internacional, só que pela Conmebol Libertadores, lá no Maracanã. Ele fala, Jailson, Silas e Breiler, sobre fazer um jogo perfeito na próxima quarta-feira. Mais esse poderio de definição, como no jogo de hoje, né? Você tem um contra-ataque no segundo gol muito bem armado, é só dar a bola no Pedro que ele vai finalizar e guardar. Então, é realmente ponderar ali, não tem nem prós e contras, são muito poucos, né? Mas os prós, o que você tem a ganhar mais com cada formação, mas eu iria de Plata para esse jogo. Fui surpreendida. Você?
Eu iria de Bruno Henrique. E aí eu explico também, o Bruno Henrique, o Plata tecnicamente... Plata e o Pedro, né? Tecnicamente vivem fase melhor do que o Bruno Henrique, na minha opinião. Só que, nesse jogo que eu imagino que o Internacional vai tentar aquele abafa, aquela coisa pra cima, de estar perdendo o encontro, né? Por 0-1, tá com o Beira-Rio lotado, provavelmente vai sobrar muito espaço pro Flamengo atacar. E aí é o jogo perfeito pro Bruno Henrique, que é o cara que tem muita velocidade. E além disso, se o Inter marcar lá em cima, muito mesmo, e o Flamengo não conseguir sair jogando, o Bruno Henrique dá a opção aérea. O Bruno Henrique dá a opção do Rossi quebrar e ele conseguir vencer ali na raspada, e aí Luiz Araújo e Samuel Lino entrando ali, né, no facão para justamente atacar a defesa do Internacional. O Plata também tem muita velocidade, tem muita mobilidade e tecnicamente vive um momento melhor do que o Bruno Henrique, mas o Plata não dá essa opção de jogo aéreo caso o Inter empurre o Flamengo todo para trás. Bruno Henrique estrela também, né? Além disso. Na verdade, assim, os jogadores do Flamengo têm estrela, né? Todos eles têm estrela, impressionante. Silas, quem você colocaria ali? Olha que interessante, aí eu fico com o Pedro. Pedro. Não, só pra gente ter uma ideia da dificuldade do Felipe Luiz para fazer essa escolha. Dificuldade ou facilidade, né? A gente pode usar a palavra facilidade também. Mas é difícil escolher. O Jailson, ele fala do Bruno Henrique, mas ele falou, se jogar a moeda, qualquer um que cair, que tocar, vai dar conta do recado. Por que eu fico com o Pedro? A minha vida toda como atleta eu escutei o seguinte: a gente é tão importante quanto o resultado do último jogo. Então hoje o cara é o Pedro. Hoje o cara que fez os 2 gols, que sacramentou, o Berton falou ali, em 10, 11 minutos saíram os 2 gols, o jogo terminou ali. Depois o Plata que fez o outro gol, né? Isso. O Plata vem e acaba sacramentando essa vitória. Por que também que eu escolheria o Pedro? Tudo bem que o Flamengo na bola aérea, nas faltas, nos escanteios, tem o Ortiz e tem o Léo Pereira, que são muito bons. Também tem o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique, ele não é centroavante de ficar parado ali, de fazer a parede. O Pedro é esse cara. E o Pedro também tem a bola aérea. Então você tem 3 caras para você ter a bola aérea, para você abrir destrancar uma porta que está muito fechada. O Inter deve jogar muito fechado. Precisa de um gol o Inter, para conseguir se manter vivo e ir para um resultado de pênalti, sei lá o quê. Não tem que fazer 3-0. E até para fazer o resultado no jogo, ganhar no jogo, precisa fazer o primeiro gol. Então eu acho assim, que ele não vai abafar já de entrada, vai segurar bem o jogo para ver como que vem o Flamengo. E nas beiradas, o Flamengo tem o Luiz Araújo, que é o cara do mano a mano, do drible. Do outro lado tem o Samuel Lino, que também é o cara do mano a mano. Então ali dentro, o Arrascaeta é o cara que vai pifar esses caras, e numa eventual bola aérea ou numa parede, você tem o Pedro para fazer a parede, você tem o Pedro para finalizar, ele é muito bom nisso, e você ainda tem no jogo aéreo, além dos 2 zagueiros que são muito bons, você tem ainda o Pedro também, que gol que ele faz no jogo que ele entra de Libertadores, que ele entra e dá um carrinho no chão ali, ou foi contra o... Foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians, que ele entra e dá um carrinho no canto e faz gol lá no Maracanã, que foi o jogo da volta dele, da confusão e tal. Sim. Cara, é esse cara, né? E o momento hoje é dele. Para também, eu não acredito que isso vá acontecer. Mas você joga um balde de água fria em um atleta que acaba de te fazer 2 gols, né? Você deixando ele no banco. Mas isso assim, isso também isso é uma administração que o Felipe Luiz vai ter de ter com o vestiário, porque isso vai acontecer muito. Do carrinho? Contra o Flu, isso mesmo. Ele na outra volta. Não, achei que fosse na primeira volta. Isso, nessa agora. Essa volta é depois da confusãozinha, e aí ele volta. É verdade. Até o gol deu uma acalmada, né? E aí ele faz o gol e aí começa a fazer as pazes também com o Felipe Luiz. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer e qual vai ser a definição do Felipe Luiz. Ele também é perguntado na entrevista coletiva agora como é que ele imagina que o Internacional vai partir para esse jogo da quarta-feira. Se vai partir para cima do Flamengo. O Internacional só tem uma opção, partir para cima do Flamengo. Precisa vencer. Tem o empate, é do Flamengo. Então, ele sabe também como agir com o contra-ataque. Foi o que ele fez no segundo gol. Aliás, contra-ataque, quando perguntarem o que é contra-ataque no futebol, mostra esse lance aí do segundo gol, impressionante. Sim. É do escanteio do Internacional para o gol do Flamengo. Então, ele sabe que o Internacional também vai estar com o pé atrás com o contra-ataque do Flamengo. Então, tem a situação que eu entendi o que o Silas disse de acreditar que o Inter não vai para cima, mas tem um ponto. A torcida já está
pé da vida com o resultado de hoje. Imagina se o Inter não começar abafando o Flamengo lá na quarta-feira. Não tem o Internacional não tem opção. Sabe? Tem que começar pra cima, porque o torcedor vai cair. Se o Flamengo, por exemplo, começar a tocar a bola, e o Flamengo não tem a menor pressa, já tá com 1-0 mesmo, já tá com a vantagem. E o Flamengo, por exemplo, tem Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, agora Jorginho e Saúl, se for a dupla de volante, que não tem o menor problema em serem pressionados, que vão continuar tocando a bola do mesmo jeito. Hoje, gente, numa boa, teve uma hora ali que o Inter tentou subir um pouco as linhas de marcação, eram 2 toques na bola o tempo todo. Jorginho, Saúl, enfim, esses jogadores que eu citei, 2 toques na bola o tempo todo e conseguiam sair da pressão. Então, assim, eu não acredito que o Roger, ainda mais com o clima do estádio, de pressão... Jailson, mais na bola coberta e bola descoberta. Sim. Bola coberta é quando o cara tá com a bola aqui na frente dele, de costas pro jogo. Então atrasou uma bola coberta. Aí todo mundo sai para abafar. Sim. A bola descoberta é quando o cara tá de frente para você. Sim. Tá te olhando no olho. Aí você não vai dar abafa. Então ali é hora de segurar. Agora, e o Roger ele é muito inteligente, porque a gente até fez cursos juntos e tudo. E todo treinador faz isso. Se atrasou uma bola, aí é a hora de sair, deixa os caras impedidos lá, o zagueiro vai quebrar. O zagueiro não vai tentar sair jogando, fazer uma gracinha ali, entendeu? O Jorginho consegue fazer isso, alguns jogadores do Flamengo conseguem. Mas lá atrás, e até o Léo Pereira, outro dia, no jogo contra o Galo, dá a bola pro Coelho, o Coelho faz o gol. Não foi o jogo da eliminação, porque ganhou lá em Minas, mas atrapalhou bastante o trabalho do Flamengo ali na construção. Então eu digo assim, eu também acho que vai abafar, mas quando a bola estiver coberta, aí ele vai abafar. A bola descoberta ele vai segurar, porque também sabe do poderio do Flamengo de contra-ataque, né? Eu entendi essa questão do coberto e descoberta, mas eu tô falando em relação a propor o jogo. O início do jogo, o Inter, ao meu ver, vai tentar botar a marcação ali no meio campo para justamente tentar tirar a saída de bola do Flamengo. A questão é que hoje eu estava até observando isso. O jogo, você pode falar melhor do que ninguém. O Jorginho, o Saúl também, toda hora que a bola vinha e alguém tentava pressionar eles de costas, eles não estavam dominando de costas. Eles já dominavam na diagonal. Já na diagonal, com tapinha pra dentro, pra quê? Pra você já ter a visão de quem tá tentando te marcar. Então, nessa brincadeira, já ganhava ali meio segundo de tempo e já soltava a bola rapidamente. Então, assim, eu acredito que o Inter vai tentar, né, de fato, marcar em cima, lá no início do jogo, até pelo Beira-Rio. Se deixar a bola com o Flamengo ficar trocando passes, aí a empolgação do Beira-Rio lotado para tentar aquela virada, já começa um burburinho. Aí já começa o cara, vai deixar os caras tocando, aí começa a vaia. E aí não é só a vaia por deixar o time adversário jogar. É a vaia do tipo, e aí? Vocês não vão para cima não? Vocês vão deixar os caras ficarem tocando 2 toques na bola sem pressionar? Então é para jogar a torcida, para jogar o clima do estádio a favor da equipe, eu acho que o Roger não tem outra opção. E alguma coisa vai ter de fazer diferente também, porque posse de bola do Internacional, do Flamengo, na verdade, o Internacional já viu demais. Primeiro tempo, no Maracanã, só posse de bola do Flamengo. Primeiro tempo, no Beira-Rio, posse de bola do Flamengo. Alguma coisa diferente vai precisar ser feita. Exato, Marcelo, mas de novo, né, passa muito por essa escolha muito arriscada de poupar o time inteiro, porque se hoje fosse ali um ensaio pelo menos de postura, né, um Inter aproveitando sua base para mostrar para o torcedor do que é capaz, para mostrar ao Flamengo também, olha, jogar aqui no Beira-Rio é diferente, eu acredito que isso condicionaria o jogo de uma maneira distinta. E o Flamengo hoje também, a gente sabe que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo teria um argumento muito convincente se resolvesse poupar alguns jogadores hoje. O Felipe Luiz, tem um jogo da Libertadores, aqui, é um adversário que a gente está jogando 3 jogos consecutivos. Ele conseguiria justificar poupar? Não sei não, acho que não. E até pelo elenco, Marcelo. Pelo elenco sim, mas pela situação do Flamengo, que luta pelo título do Campeonato Brasileiro, eu não sei como ele teria como justificar mas isso. O ponto é depois do centro, só para te ajudar nessa resenha, e a gente até levar, mas eu acho que depois do Central Córdoba, o Felipe Luiz não vai mais poupar. Ele vai, no máximo, mesclar 4, 5 jogadores que são os substituíveis, né? Das 5 substituições, que aí você consegue depois, que se você precisar colocar a cavalaria, você todo mundo titular mesmo. Mas eu tô falando justamente isso. Se hoje ele escolhesse ali Samuel Lino, um dos zagueiros, os zagueiros jogam todas, Léo Ortiz e Léo Pereira. Então o Danilo entrou hoje. Se ele segura ele seria absolutamente justificável. Mas nem o Flamengo, com todo o seu elenco, jogando fora de casa, com o jogo da Libertadores na quarta-feira, resolveu poupar.
porque sabe que essa sequência é importante também, até para dar cancha para o time, até porque o Flamengo, se a gente olhar no campeonato... tá aí também, hein? Mas assim... Mas se a gente olhar no campeonato, Silas, campeonato de pontos corridos, a gordura do Flamengo é maior do que a do Inter, porque o Inter, imagine só, cai na Libertadores e o time não consegue dar resposta no Brasileiro. Vai terminar o ano de forma melancólica lutando para não cair. Mas são objetivos completamente diferentes também de temporada. É um Flamengo que luta pelo título. O Flamengo tem tudo. O que foi que você falou lá na maquiagem? Fala aí pro fã de esportes. Pode dar o troféu do brasileiro pro Flamengo. Então, é um Flamengo... Os palmeirenses vão ficar bravos comigo, os cruzeirenses também. Vão mesmo, porque ele falou isso. Eu falei, você vai falar isso, não é? Eu vou chamar cruzeirense e palmeirense para conversar com você. Eu acho que com esse elenco todo e a forma do Felipe Luiz trabalhar, ele quer sangue no olho... Qualquer jogo. Qualquer jogo. Quem ele colocar em campo, ele quer. Então, e ele tem time para isso e ele tem elenco para isso. Coisa que os outros times hoje não têm. E é por isso que o argumento de não poupar do Flamengo é muito claro. O argumento do Inter de poupar todo mundo é algo que a gente acha estranho. Exagerado. Exageradíssimo, eu também achei. Olha, a gente tem uma tela com a classificação do Campeonato Brasileiro.